Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 9. Ageu, capítulo 2, versículo 1 ao 9. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, repita, ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Agora, pois, sê forte. Olha para o seu vizinho e diz: sê forte. Agora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. E sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Feche os seus olhos. Deus, tu que habitas entre querubins e serafins, tu és o autor da vida. Tu és Senhor que pode reparar a tua obra, que pode reconstruir a tua obra, que pode fazer e desfazer. Só tu podes. Por isso, Senhor, nesse momento, como instrumento, eu me coloco em tuas mãos, pedindo a tua misericórdia sobre minha vida, e que tu possas usar os meus lábios para falar aos meus irmãos nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus quer prioridade. Diga ao seu vizinho: Deus quer prioridade. Deus quer prioridade. Olhem para mim, por favor, irmãos. O povo havia voltado de Babilônia. 70 anos de cativeiro. 70 anos de humilhação. 70 anos de sofrimento. E eles voltaram para casa. Reconstruíram primeiramente os muros da cidade, como você lê a história lá em Neemias, quando ele diz, eu preguei isso aqui na quinta-feira, sobre a reconstrução dos muros da cidade. As portas que haviam sido derribadas, os muros queimados. E agora no livro do profeta Ageu, o Senhor chama o povo, porque quando você lê o capítulo 1, você vê que o povo estava muito preocupado em reconstruir suas casas. E o Senhor repreende o povo dizendo: vocês estão preocupados em viver em casas apaineladas, estucadas, enquanto minha casa está em ruínas, está em deserto. Foi abandonada a minha casa. Agora o Senhor chama esses homens
e fortalece esses homens dizendo: olha, reconstruam a casa de Deus, reconstruam o templo, vocês têm que trabalhar, mas vocês têm que entender que além dos projetos pessoais de vocês, como as vossas casas, a minha casa não pode ficar abandonada. Então Deus agora dá um puxão de orelhas no povo, dizendo que queria prioridade. Dar o nosso melhor ainda é pouco para alguém que deu a nós tudo o que ele tinha. Dar o meu melhor ainda é pouco para alguém que deu o único filho que ele tinha para morrer pelos meus pecados. Ouviu um glória a Deus? O propósito de Deus, quando diz essa passagem, quando relata, ou quando conversa com Ageu e os profetas na época, o propósito dele era encorajar aqueles que estavam desanimados, que acabaram de voltar do cativeiro, a que reconstruíssem o templo, restabelecendo a autoridade civil e religiosa da nação. Não bastava os israelitas serem apenas libertos ou libertados do cativeiro. A restauração geral de Israel em todos os seus aspectos era algo necessário. Deus havia escolhido aquele povo, libertou-os do cativeiro, mas depois da libertação também deve haver restauração. Fomos libertos pelo Senhor. Alguns ainda estão no processo de libertação. Mas quando Deus traz alguém à presença dele, quando Deus liberta alguém do cativeiro e traz a sua presença, a segunda coisa que ele quer fazer é restaurar a sua vida. Restaurar seus sonhos, seus projetos, mas em todo momento dizendo a você prioridade. Quando você lê o Salmo de número 37, no verso 5, a palavra do Senhor nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus faz coisas que você não tem que ficar desesperado tentando fazer. Ele quer apenas que você entregue o seu caminho a ele. Ele quer apenas que você confie nele, que você viva na dependência dele, que você tenha Deus como prioridade na sua vida. Esse povo não dava prioridade a Deus. Podemos observar que a obra, por exemplo, não era prioridade. A obra de Deus não era prioridade, ou seja, a reconstrução do templo não era prioridade para esse povo. E Deus estava tão indignado, tão triste com esse povo, que estavam agitados de um lado para o outro, no ativismo, nas suas ambições pessoais, que no versículo de número 2, que você leu comigo, eu fiz questão que você repetisse comigo, versículo 2 do texto diz: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josadaque, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo. Foi a primeira vez que eu vi Deus tratando o seu povo como o resto do povo, ou esse povo. Outras traduções dizem esse povo. Quando Deus separou Abraão, ele havia feito uma promessa: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. O meu povo, olha o sonho de Deus, o meu povo vai surgir da sua descendência, Abraão. E Deus tinha prazer em chamá-los o meu povo, ou seja, o povo que vai me servir, o povo que vai me adorar, o povo que vai viver para mim. Por isso ele provou Abraão quando pediu o sacrifício de Isaac. Abraão dava prioridade a Deus, ao ponto de levar o seu próprio filho para o sacrifício, entendendo que Deus era a prioridade. Esse povo não dava prioridade a Deus. Quando você lê 2 Crônicas, capítulo 7, 14 ou 14, 7, se não me falha a memória, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus reúne todos e diz: se o meu povo, ou seja, ele tinha prazer em chamá-los de meu povo. Agora, quando vem esse povo preocupado com suas vidas, com seus projetos,
e não estavam nem aí para as coisas de Deus, Deus diz: o resto desse povo, esse povo. A tristeza de Deus era tamanha que o povo não dava prioridade à obra dele. Você vê, por exemplo, quando um filho faz um ato de rebeldia ou desobedece um pai, o pai olha para a mãe e diz: olha aí seu filho. É como se não fosse dele. Uma transferência, né? Ou a mãe fala: olha seu filho aí. Mas quando faz alguma coisa linda, fala: ah, é meu filho. A Jaque costuma brincar em casa comigo, né? Quando eu falo: ó, seu filho, que ele faz alguma coisa que eu não gosto, ó, puxou você. Ela virou para mim e falou: tudo de ruim nele puxou a mim, né? Tudo de bom nele puxou a você, né? Falei: fazer o quê? É o meu filho. Então é mais ou menos assim. Deus estava triste com o povo. Deus amava e ama esse povo. E nós somos o seu povo. Diga amém por isso. Mas quando o povo deixa de dar prioridade a Deus e às coisas de Deus, vivendo no ativismo, na correria de trabalhos e de projetos pessoais, e se esquecem da casa de Deus e das coisas de Deus, ele se entristece. Esse povo entristeceu Deus. Ontem eu estava no posto lavando o carro e passou um irmão que há muito tempo, posso dizer até anos, não via. E aí, pastor, eu falei: ô meu irmão, quanto tempo, rapaz, que saudade. É, pastor, eu estou sumido, mas eu vou aparecer. Esse vou aparecer quer dizer que tem muitas outras coisas na agenda dele que é prioridade. Aí eu fiquei pensando, se Deus virasse para ele no momento da aflição, ou para você, ou para mim, e disser assim: ah, meu filho, fica tranquilo, qualquer hora dessa eu apareço. Imagine se Deus te tratasse assim. Tem crente que busca a Deus quando está na aflição, está no desespero, está no aperto, está em apuros. Mas quando as coisas estão tranquilas: pastor, uma hora eu vou aparecer. Tem crente sem vergonha que diz: fala a Deus, como se não fosse para ele também, foi só para o vizinho, né? Brincadeira, te amo, tá, filha? Fala, ainda catuca o crente do lado: fala a Deus. É brincadeira, mas é verdade. Você está certíssima. Fala a Deus. O povo não dava prioridade às coisas de Deus. E Deus queria restaurar. Mas o povo estava preocupado em restaurar as casas deles. Construir casas bonitas. Edificar casas bonitas. E não entenderam ainda que depois da libertação, primeiro Deus restaura essa casa. Essa casa tem que ser restaurada. É aqui dentro. As outras coisas só podem acontecer se eu estiver bem aqui dentro. Porque eu já ensinei isso aqui a vocês. A felicidade não pode ser consequência de você adquirir uma casa própria ou um carro importado. A felicidade é a causa do seu sucesso. Você só vai ter sucesso se você conseguir ser feliz hoje. Aí você tem motivação para lutar. Porque você é feliz com a mulher que Deus te deu, com o marido que Deus te deu, com a família que Deus te deu. Você é feliz, então você tem motivação para lutar e crescer e alcançar coisas melhores. Mas você não pode pensar: ah, pastor, eu estou lutando para conquistar isso, para vencer ali, para vencer. Você tem que ser feliz. E essa felicidade, ela só vai acontecer quando você permitir que Deus restaure aqui dentro aquilo que foi desfeito, aquilo que foi ferido, aquilo que foi machucado. O evangelho que tem sido pregado hoje em dia tem sido um evangelho de prosperidade, de casas, de bens, de riquezas. Mas o evangelho que eu prego é que Deus restaura isso aqui, ó. Deus quer restaurar você, Ele quer consertar a sua vida. E depois tudo que você almeja pode acontecer, mas Ele quer restaurar aqui dentro para que você seja feliz hoje, não amanhã. Você entendeu? Aplauda ao Senhor se você entendeu. Bem forte, dando glória a Deus.
Deus estava triste porque esse povo, eles não davam prioridade à obra de Deus. No versículo 4 eu entendo que eles também não davam prioridade de tempo para Deus. Ou seja, eles não trabalhavam para reconstruir a casa de Deus. Eles não cuidavam da casa de Deus. E agora no versículo 4, eu entendo que eles também não tinham tempo para Deus. Terminei o primeiro culto. Uma irmãzinha nossa veio me falar: pastor, que mensagem foi essa, pastor? Por quê, minha irmã? 2 empregos, ocupada, o senhor sabe que eu sou uma mulher de Deus? Sim, eu sei. O senhor sabe que eu estou ausente da igreja? Sim, eu sei. Fui mandado embora e ninguém sabe por que eu fui demitida. E hoje eu chego na igreja e o senhor fala isso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós não damos prioridade às coisas de Deus, Deus tira algumas coisas de nós para a gente poder ter mais tempo para Ele. Nem tudo que é perda da minha vida foi causada pelo diabo. Porque infelizmente a gente atribui ao diabo tudo que é perda, tragédia, coisas ruins que acontecem na nossa vida. E às vezes Deus sopra um vento para botar você na posição dele. Às vezes Deus permite uma luta para trazer você de volta para Ele. Às vezes Deus permite uma dificuldade. Às vezes até você é mandado embora da empresa. Sabe por quê? Porque antes você não tinha tempo para Deus. Agora desempregado, você vai ter tempo para buscar Deus. Aplauda o Senhor se você entende assim. Que testemunho lindo que a irmã me deu, pastor, como Deus falou comigo. Falei, Ele te ama. Se Ele não te amasse, Ele não mostraria para você hoje. Por que você foi demitido essa semana? Porque Ele quer você. Ele sente falta de você. Ele quer você na presença dEle. E você não tem tido tempo para Deus. Porque você está tão ocupado com a sua vidinha, com os seus projetos, com o seu trabalho, com os seus sonhos pessoais, mas você se esqueceu de Deus. Eu amo a história de Davi, irmãos. Houve um tempo em que Davi, já no auge do seu reinado e de suas conquistas, Deus chamou Davi para ter um tete-a-tete, porque Davi era menina dos olhos de Deus. Aí Deus chama: vem cá, meu filho. Sim, Senhor. Você se lembra que eu te tirei lá de cima das malhadas? Eu te coloquei por rei em Israel. Sim, Senhor, lembro. Eu te dei. Faça valer a pena. Você se lembra de onde você estava? Você se lembra de onde Deus te tirou? Você reconhece que Deus transformou a sua vida e que hoje somente o que Ele quer é que você tenha um tempo para Ele. Ele não pode ser o último lugar na sua agenda. Não. Não tente arrumar espaço na sua agenda para Deus. Entrega a sua agenda para Ele e fala: Senhor, a minha agenda é sua, porque a minha vida é sua. Eu quero viver para Ti. Eu quero pensar em Ti. Eu quero Te servir. Eu quero fazer valer a pena. Fechei a Bíblia, não dá mais tempo. Eu paro por aqui dizendo a você: Deus quer prioridade. Prioridade. Diga ao seu vizinho: Deus quer prioridade. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas se você entender que restauração não significa carro importado, casa própria ou apartamento, cobertura na Barra da Tijuca. Restauração quer dizer cura interior. Quer dizer transformação da sua alma. Você ter prazer na vida e você ter motivação para viver e conquistar mais e mais. Eu não prego miséria não, irmãos. Eu prego o que Deus manda eu pregar. Não tem como você ser bem sucedido na vida se você não estiver bem com Deus. Se você não estiver em paz com Deus. Se você abandonar a sua família por causa dos seus sonhos pessoais. Se você abandonar a sua mulher por causa do seu trabalho.
Se você abandona os seus filhos por causa de tantas viagens e compromissos que você tem. Mas principalmente, se você abandona Deus. Aí, irmão, você está perdido. Porque a Bíblia diz que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O meu coração está no Senhor. O seu coração tem que estar no Senhor. Tudo que você pensa em conquistar na sua vida vai ficar menos difícil se você estiver bem com Deus. Vai ser mais fácil de conquistar se você estiver bem com Deus. Por isso eu quero orar para você, por você. Fica em pé, por favor, irmão.